Você sabe o que significa o nome Yahvé? Quando nós comparamos a teogonia, o surgimento dos deuses, daquela antiga cultura que Israel estava inserida, nós conseguimos nos deparar com várias semelhanças e várias diferenças. Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês o que significa esse nome e qual a semelhança que tinha com a cultura naquela época de Israel. Naquela cultura antiga, os deuses surgiam por procriação, ou seja, por separação. Um deus expelia algum fluido de si mesmo, um suor, um espirro, um cuspe, uma ejaculação, e daquilo ali surgia um outro deus. E assim esse deus era nomeado, e o nome que ele recebia, ele ia exercer funções relativas a esse nome. Na teogonia de Israel, não existe deuses criados. Israel entendia que Yahvé era um Deus eterno, pré-existente. Então o nascimento dos deuses não tem nada a ver com a sua existência, porque na realidade ele já existia como explicações dos fenômenos naturais, né? Fenômenos da natureza, trovões, chuva. Na realidade o nascimento desses deuses tem a ver com a sua função. Ele recebia um nome e recebia uma função. Israel cria e acreditava que o seu Deus Yahvé já existia, era um Deus criador de todas as coisas, um Deus pré-existente. Mas esse nome Yahvé, ele gera análises ontológicas, como aqueles deuses daquela cultura. As suas atividades estavam atreladas ao nome, as suas funções tinham relações com o nome. E Yahvé também tem relação com esse nome. Isso a gente começa a ver ali na sarça ardente, quando Moisés, naquele monte, ele tem aquela visão da sarça ardente e Yahvé aparece a ele. E lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés pergunta a Deus, quem que eu vou falar que me enviou? Qual é o nome daquele que me enviou? E Deus fala, né, a ele, em hebraico, Asher Yerier, Asher Yerier, eu sou o que sou, enviou você aos filhos de Israel. Então esse nome Yahvé, ele está atrelado a essa palavra, essa raiz, a etimologia dessa palavra. E segundo alguns é um verbo causativo, de ser e existir. Então Deus está causando a existência de alguma coisa. Uma análise comparativa para entender melhor o que significa esse nome Yahvé, que é o tetragrama, né? Yod, Re, Vav, Re em hebraico. Deus também havia se apresentado com alguns nomes. Se você vê lá em Êxodo capítulo 6, verso 2 e o verso 3, Deus fala para Moisés que ele diz que ele é o Senhor. A palavra Senhor ali é o tetragrama. E no versículo seguinte ele apresenta-se como o El Shaddai. Então há outras partes também que ele se apresenta como Yahvé Tsevaot. Então Deus já havia se apresentado com vários nomes, e cada nome tinha uma função específica da ação de Deus com o seu povo. Não é que o povo de Israel, os patriarcas, Moisés, não conhecesse esse nome. Porém é que Deus, o Senhor, nunca havia se manifestado suas ações através desse nome, que tem a ver com ser e existir, né? Um verbo causativo, de ser e existir. É a primeira vez agora que Deus está se apresentando com as suas atividades atreladas a este nome. Por isso que ele fala, Asher Yerier, te enviou, eu sou o que sou, serei o que serei. Eu vou causar ser, né? Um verbo causativo. Então, em harmonia com aquela cultura, nós entendemos que trazer algo à existência, fazer com que algo passasse a existir, era dar nome e atribuir funções. Então é isso que Deus está fazendo aqui agora. Deus está se revelando, como entrando num relacionamento. Um relacionamento que ele havia feito uma promessa ao ancestral, de dar uma terra, de fazer uma nação.
E agora Deus está causando a existir uma nação que vai entrar em aliança com ele, uma nação que vai herdar essa terra que havia sido prometida ao ancestral Abraão. Traz um conceito de um Deus pactual, que está criando uma nação, dando-lhe um nome e dando uma função para exercer dentro desse pacto, dessa aliança. Por isso que Deus ele vai dizer lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, que se Israel diligentemente ouvisse a sua voz e guardasse a sua aliança, então o povo de Israel seria uma propriedade santa, um povo adquirido, um povo separado por Deus, propriedade peculiar de Deus. Então que Deus, nesse chamado de Abraão, de Moisés aqui no Monte Sinai, na sarça, Deus está criando um relacionamento, criando uma nação, entrando em aliança, fazendo existir um povo e dando-lhe nome e dando função. Então Israel não está se deparando aqui com um nome de Deus que eles nunca tinham ouvido falar. Sim, eles já tinham ouvido falar nesse nome, mas nunca tinham experimentado a ação de Deus, a função de Deus específica atrelado a esse nome. Então Deus estava estabelecendo aqui um relacionamento com a família de Abraão e estabelecendo e escolhendo um povo que ia herdar a terra. Então o nome de Deus, esse nome que vem de um verbo, segundo alguns estudiosos, causativo de ser, está atrelado a essa função de Deus, de causar a existir uma nação, um povo, para que ele pudesse se relacionar. Por isso que tem a ver com o verbo ser, existir e ser. Eu serei o que serei, eu sou o que sou na nossa vida.